Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Muito bom estarmos aqui, muito bom estarmos reunidos, muito bom sabermos o que é mais importante para a gente. Não basta viajar, a gente quando vai viajar precisa saber se tem posto de gasolina no meio do caminho, né, não é? Se não tiver, precisamos saber aonde reabastecer, parar para consertar, não é? Aqui é o lugar. Posto de gasolina, semente de luz. Vocês não conheciam? Pois é, tem borracheiro, tem cana. Ah, beleza. Hoje viemos falar sobre um amigo da Marga. Um amigo de todos nós, chamado Paulo de Tarso. Ah, é. Ó, meu coração, ó. Paulo de Tarso e o autoconhecimento. É esse o nosso tema de hoje. O livro é Paulo e Estevão, melhor romance espírita e um dos melhores romances em geral que eu já li na minha vida. É lógico que isso é muito pessoal. Ninguém tem condição de ser régua do mundo para falar é o melhor. Para mim é o melhor romance. E é muito rico. É melhor que qualquer novelinha. Tem idas e vindas, é um negócio fantástico. Era uma vez um jovem com uma capacidade física e intelectual acima da média. Desde pequeno ele se destacava na cidade dele de Tarso, uma cidade cosmopolita, com várias universidades, um centro de formação de mentes da antiguidade. O diretor mandou mudar. E ele se destacava nas corridas de biga, porque Tarso reunia um pouco da cultura de Roma, da cultura judaica, da cultura grega. Ele reunia o melhor de tudo ali. E ali, Saulo se destacava em todos os lugares, nos centros de formação, nas corridas de biga. Ele era uma celebridade jovem da cidade. Tão importante, tão destacado, que o pai dele, um comerciante próspero, levou para o que seria o vestibular mais importante daquela época, ser apresentado a um grande mestre. E o pai de Paulo não deixou por menos, escolheu Gamaliel, o maior membro do Sinédrio, o maior mestre do judaísmo. E foi admitido. Paulo de Tarso, na época Saulo, foi admitido para ser discípulo de Gamaliel. E todo aquele impulso de vaidade e de ego que ele tinha já no seu aprendizado e no esporte, ele dedicou para a sua carreira profissional. Ali ele vislumbrou, e todo mundo falou para ele, que o destino dele seria o Sinédrio. O que é o Sinédrio? É o centro de poder da sociedade judaica. Numa sociedade como aquela da época, que é uma teocracia. Teocracia é uma sociedade onde o maior mandatário é também o maior dirigente espiritual. É alguma coisa como o Vaticano dos tempos de hoje, ou no islamismo, no Irã, por exemplo, o Ayatollah, ao ser o líder político, é também o líder espiritual. O sumo sacerdote era o líder do Sinédrio. E Paulo de Tarso estava destinado, todo mundo sabia, pelo seu brilhantismo. E é claro que, para dar sequência à sua carreira, ele logo percebeu que tinha que sair de Tarso e ir para Jerusalém, é claro. E ele era tão perspicaz que, ao chegar em Jerusalém, ele ficou imaginando: o que eu preciso ter de trampolim para pegar meu nome e jogar para cima? Olha só, era uma mente extremamente perspicaz. E ele percebeu que nos arredores de Jerusalém tinha uma seita, uma heresia, quer dizer, uma divergência do judaísmo, era como ele interpretava, centrado numa instituição que acolhia
miseráveis, leprosos, pobres, deserdados da sorte. Chamava-se essa instituição Casa do Caminho. Tinha sob coordenação, na coordenação dessa casa, um tal Simão Pedro. E ele percebeu que se ele conseguisse neutralizar, combater aquela heresia, o nome dele ia lá para cima. E foi no carreirismo, no pensamento da sua projeção, que Paulo de Tarso se constituiu o primeiro perseguidor de cristãos da história. Olha que o cristianismo sofreu inúmeras perseguições, mas ali foi a primeira grande perseguição do cristianismo. Quer dizer, a segunda, porque a primeira foi contra Jesus, né? Ali ele confiscou bens, ali ele torturou pessoas, ali ele coordenou assassinatos. Foi tão grande o movimento em Jerusalém que causou uma fuga de pessoas dali. Muita gente saiu de Jerusalém, ninguém suportava mais aquela cidade, foi um banho de sangue. Alguém deve estar falando, mas esse é o São Paulo que a gente conhece? Não é possível. Ele é um santo. Ele é um santo. Se você duvida dessa revelação que está maravilhosamente descrita em Paulo e Estevão, leia Atos dos Apóstolos. Você vai ver, em resumo, a mesma história. A história da perseguição, uma história de terror que Paulo de Tarso coordenou na cidade. Ele tinha, para amenizar um pouco a sua alma endurecida, um grande amor chamado Abigail, que esse não está em Atos dos Apóstolos. E esse grande amor da vida dele, que amenizava, era uma alma muito suave, muito bondosa, amenizava demais o temperamento daquele homem. Mesmo assim, não conseguiu conter o ânimo de Paulo de Tarso. Ao contrário, por caminhos que não dá para a gente contar o livro todo, porque tem muito cheio de detalhes, ele acabou matando o irmão querido de Abigail, que era um dos líderes da Casa do Caminho, junto com Simão Pedro, chamado Estevão. Estevão está lá em Atos dos Apóstolos, foi o primeiro, apóstolo a complementar o trabalho dos apóstolos, foi eleito para fazer o trabalho social. E ele era um maravilhoso pregador, e isso, como Paulo também era um maravilhoso pregador, eles se estranharam, e Paulo, usando todo o poder que ele tinha na mão, com a autorização do Sinédrio, mandou matar, coordenou pessoalmente a execução de Estevão, o irmão de Abigail. E ali deu um terremoto na vida dele, porque não era mais possível manter um grande amor depois de ter assassinado o próprio irmão da sua amada. Abigail, abnegada, tinha compreendido completamente, perdoado imediatamente Paulo, mas ele não se perdoou. E ao contrário, soube de quem converteu Abigail ao cristianismo, e sabendo que ele tinha ido para a cidade de Damasco, conseguiu uma autorização do Sinédrio para fazer uma perseguição também em Damasco, onde ele iria para matar e para executar novamente. Tendo ao seu lado apenas uma brevíssima comitiva de 2 ou 3 homens, tomou um cavalo e foi para Damasco. Só que chegando perto de Damasco, uma expressão saborosa que até hoje nós usamos, que a gente não sabe de onde veio: Paulo caiu do cavalo. Paulo caiu do cavalo. Nas areias quentes do deserto, sob o sol a pino, ele caiu no chão e ficou cego. Viu o céu se abrir, olhou uma figura de um homem que ele nunca viu na vida. Quem era esse homem? Ele não sabia, mas o coração dele sentiu. Era o grande amor da vida dele.
um amor que tinha pactuado com Paulo, todo o trabalho que ele faria, e que veio resgatar de tantos equívocos, porque o que esse homem tinha errado, meu Deus do céu. E isso é fabuloso, porque se alguém que errou tanto tem jeito, e o próprio Jesus pessoalmente vem buscar, acho que tem jeito até para nós. Eu suspeito. Tá certo que ter esse vigor de quando erra, errar muito, e quando acerta, acerta muito, esse vigor de alma é muito raro. A maioria de nós, eu pelo menos me enquadro plenamente, somos mais ou menos. Sabe como é que é? Paulo de Tarso, mesmo nas suas cartas, fala assim: não sejam mornos, sejam quentes ou frio. Eu sou morno. Ele não, ele era quente, fervendo, ou frio, gelo. Ele, quando errou, errou demais, e quando ele acertou demais. E a atitude dele às portas de Damasco é uma chave, é um remédio para as nossas almas. É uma passagem que todos nós faremos um dia. Não sei quanto vai demorar para a gente sair do mais ou menos, para ser decidido, para tomar uma decisão na nossa vida. Aquele homem que, abrindo os céus, ele não enxergava nada, hein? E não enxergando mais nada com o corpo físico, ele passou a enxergar com os olhos espirituais e viu Jesus. O céu se abria, a figura de Jesus, e ele, abismado, vendo o terremoto que acontecia dentro dele, porque ele olhou aquele homem e não sabia quem era, mas sabia que era o cara. Não sei quem é, mas tu é um cara. E ele falou: quem és tu? E ele falou: eu sou o Jesus a quem tu persegues. Agora eu convido vocês a tentar entrar na alma de Paulo e saber o que aconteceu nesse momento. Ele, um homem de tantas certezas, de tanta energia, de tantas decisões que ele estava tomando, o centro, o maior personagem da sociedade judaica, que já era famoso e que com a perseguição se transformou, nossa, ele era celebridade, tinha curtidas na internet, tinha compartilhamento. Eu estou confundido, desculpa. Ele era uma celebridade. Digamos que ele era um influencer. Né? Sem curtida. Muito influencer. O homem mais influencer do seu tempo. E ali, do alto desse poder e desse sucesso todo, ele foi chamado no coração. O racional dele estava completamente tomado, mas ele foi chamado no coração. E o influencer capotou, caiu do cavalo, como eu falei, perguntou quem era aquele homem, que o coração dele já disse, mas ele não sabia o nome. Eu sou Jesus a quem tu persegue. Quer dizer, o maior inimigo dele era o maior amor. Nossa Senhora, isso é terremoto para mais de nada. E aí a pergunta vem para todos nós: quem é você quando é pego no erro? Alguém já criticou vocês? Alguma vez? Conhece uma pessoa quando ela é criticada. Quando ela é elogiada, opa, né? O ego vai lá em cima. Se você acompanha as declarações, as informações dos amigos de Chico Xavier, você vai ver como Chico tentou quebrar a idolatria, fazendo piada sobre ele mesmo. Ele dizia, por exemplo, que o apelido dele não era Chico, era Cisco. O nome dele era Francisco. E ele falava que o apelido dele era Cisco. Por quê? Cisco. Ele falava que o espiritismo era uma carroça, ele era o burro. Ele fazia muita piada contra ele mesmo. Se a gente fosse contar aqui outras, ia ser saboroso. E a gente ia gastar tarde muito bem aqui. Mas não dá. A idolatria é um dos maiores problemas apontados pelos profetas, apontados pela Bíblia, e que a gente resumiu no cristianismo: se deve ter imagem ou não deve ter imagem. Para algumas correntes cristãs, se você tem uma imagem, você é do demônio. Gente, a questão da idolatria está para muito além das imagens, e está para muito além dos santos.
Não é só isso, tem gente que idolatra cachorro. E olha que eu acho a causa animal é extremamente importante. Mas as pessoas que idolatram o cachorro dão tanta comida, dão tanto mimo para os bichos que eles saem da rua assim, de tão gordo. Não conseguem nem caminhar. Mimo faz bem para filho? Tem gente que idolatra filho? Tem gente que idolatra marido, esposa? Idolatria faz muito mal. A lista na música é enorme. Enorme. Elis Regina explicitou isso de uma maneira fantástica. É terrível ser uma deusa para 40 mil pessoas no estádio, voltar para casa, bater e apanhar. Porque o particular dela era bravo. Era bravo. Mas não foi só ela. A lista de ídolos que foram mortos, aparentemente por drogas, aparentemente por suicídio, aparentemente por diversas causas, mas na verdade foram mortos por idolatria. A idolatria mata. A idolatria mata. Cássia Eller, Elvis Presley, Michael Jackson. A lista não para. Mortos todos por idolatria. Eu sei que se você for no atestado de óbito, não vai estar lá, idolatria. Mas é que as pessoas não percebem que de verdade morreram e que de verdade as pessoas morreram. E a gente continua morrendo e se matando uns aos outros por idolatria, achando que é por amor. Ah, eu amo tanto meu filho que eu mimo. Ai, meu marido não me ama, nem ciúme tem de mim. Legal é o marido da minha colega, porque ele fica, da minha amiga, porque ele fica escolhendo a roupa que a amiga pode usar. Hein? Akuma? Ah, eu para ser feliz preciso encontrar meu príncipe encantado. Idolatria. Idolatria. A saída, o bem e o mal da vida da gente está onde? Não está no líder político, não está no príncipe ou na princesa, nem no líder espiritual. A idolatria mata dentro da gente. Como é que as pessoas acreditam num líder espiritual que corrompe sexualmente, como João de Deus? Ou os padres, ou os pastores? Como é que pode ser? O líder fala assim, não, isso é Deus que está mandando você fazer A, B e C, e a pessoa acredita. Por que ele acredita? Idolatria. Esse é o mal do século, é que a gente não percebe, a gente acha que é ter imagem. Se tem imagem é do demônio. Tem uma foto do filho que morreu dentro de casa é do demônio? Agora, deixar apodrecer a roupa no armário, reter o espírito aqui embaixo com apego, com desespero, isso é uma doença, gente. Precisa ser curada, precisa ser enfrentada. Pois Paulo conseguiu fazer a mudança dele. Como é que ele conseguiu? O diálogo continuou. Ele perguntou, quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí Jesus falou para ele uma frase dos evangelhos, que é daquelas que a gente não entende nada, mas que é bonita, né? Paulo, não recalcitre contra os aguilhões, tá bom? Tudo bem para vocês? Tranquilo? Então assumam isso para vocês, tá bom? Por favor, vocês a partir de amanhã já tomem essa decisão. Não vou mais recalcitrar contra os aguilhões. Tudo bem para vocês? Então vamos lá. Uma sociedade judaica, uma das suas bases econômicas era o pastoreio. No pastoreio tem um pastor. E tinham aqueles rebanhos, e eles, os pastores, andavam com aqueles bastões grandes, que numa parte, na parte de cima do bastão tinha uma vortinha. Uma vortinha. Cada reis que saía do rebanho e que ele conseguia, ele pegava com a vortinha, pegava no pescoço e penha. Às vezes não dava certo. Os mais teimosos, ele precisava pegar a outra ponta do bastão, que era afiada e que era chamada pelo tamanho aguilhão.
Aguilhão por quê? Aguilhão é o aumentativo de agulha. É agulhão. Então ele ia lá e dava uma espetada na ovelha. E dando essa espetada na ovelha, a ovelha voltava. Vocês entendem a figura disso? A função da dor na vida da gente? A gente não é atacado pelos aguilhões da dor? E por que a gente é atacado pelos aguilhões da dor? Porque está saindo do caminho. E o pastor vai lá e pimba na gorduchinha. Dá uma agulhada na gente, a gente briga. Mas é você que está saindo do caminho, filhote. Ó, não recalcitrar é teimar. Tem alguém teimoso? Alguém aqui se reconhece como teimoso? Ah, tinha me falado, sábado é só Margarete, o que eu vou fazer para falar para alguém lá? Chama alguém para falar, porque eu preciso assistir, porque se eu espírito de luz, eu vou falar o quê? Mas eu ouvi dizer, vamos pensar nos outros então, tá bom? Ouvi dizer que tem gente que é teimosa. Teimoso, não. Tem gente que é teimosa e é chamado pela vida. Chamado, acorda. Está na hora. Para de teimar. E essa pessoa recebe agulhada. Pimba, 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 briga com a vida, se põe de coitadinho, se põe de injustiça. Ai, Deus não me ama, nada presta, Deus não existe. Tem gente que pensa assim. Eu sei que nunca aconteceu com vocês. E a gente é espetado. Se desse para ver espiritualmente, Deus do céu, seria uma complicação. E a gente é espetado, e a gente recalcitra, a gente teima, a gente briga com a vida. Brigar com a vida. Cada coisa que vem, ai fulano, eu não merecia ter a mãe que eu tive. Gente, os consultórios médicos e psicológicos estão cheios de queixosos. Beicinho. Tem até a teoria da metade maior do bife, que é uma teoria feita por irmãos. O problema é que os dois irmãos sustentam essa teoria. A metade maior do bife era sempre dele e ele pensa que também era minha. E não existe, porque metade é metade, não existe metade maior. Uma teoria absurda, mas que o coitadismo, a revolta, a briga com a vida vai alimentando tudo isso e vai paralisando, porque o coitadinho e o revoltado não saem do lugar. Eu sei que ninguém aqui briga com a vida, ninguém se queixa, ninguém se coloca de vítima. Mas para quem faz isso lá fora, as outras pessoas, elas não saem do lugar. Ficam paralíticos. E eu vou dar uma dica para vocês. São tão paralíticos, mas tão paralíticos, que tendo 200 mil anos de Homo sapiens sapiens na Terra, que é a nossa espécie, 200 mil anos, mesmo depois de Lao Tse, Hermes Trismegisto, tantos luminares que tiveram na antiguidade, todos os profetas do Velho Testamento, mesmo depois de, nos últimos 2000 anos, o próprio governador espiritual ter vindo para ensinar, continuam teimando. No último momento dos 2000 anos, depois de Jesus, ainda estão na sala de aula. Vocês conhecem alguém assim? 8 bilhões de recalcitrantes. Somos... Pois é. Quando vocês souberem, eu quero saber o que é recalcitrar. Olha no espelho. Já descobriu. Não precisa nem olhar no dicionário, é mais rápido. Paulo de Tarso, a partir dali, o diálogo continuou, não recalcitres contra os aguilhões. No momento que você é pego, em pleno erro, ele não teimou, ele não se queixou, ele não repassou responsabilidades, ele não falou, minha mãe não me amava o suficiente. Não falou. Sabe o que ele perguntou para Jesus nesse momento, onde ele era desnudado nos seus problemas, nos seus erros vergonhosos?
onde ele estava traindo completamente a missão que ele veio fazer na terra, ele só perguntou uma coisa para Jesus: o que queres que eu faça? Isso é uma alma decidida. Em vez de ficar escapando da responsabilidade, eu acho que eu arrumaria 2.600 desculpas. É o horóscopo, era a lua, Marte não estava numa junção com Saturno, a minha mãe não me amava, ninguém me ama, ninguém me quer, ó vida, ó dor, ó azar, como o personagem do desenho. Ele não. O que queres que eu faça? Ele já queria agir imediatamente. Isso é pouco? A partir dali, esse homem sofreu o pouco que o diabo amassou. Ele era uma pessoa de boa posição econômica e perdeu tudo, exatamente como ele havia confiscado dos cristãos. Aquele homem foi incompreendido, foi injuriado, foi injustiçado pela própria sociedade dele, exatamente como ele fez com os cristãos. Ele foi apedrejado até quase a morte, exatamente como ele fez com os cristãos. Mas ele levou a palavra do Cristo até os confins da terra, até todo mundo conhecido da época. Ele circulou todo o Mediterrâneo, cidade por cidade a pé, sendo assaltado, sendo apedrejado. Ele realmente fez, mas a grande obra dele foi fazer tudo isso com amigos. Ele tinha, nas cartas dele, ele começa assim: aqui quem fala é Saulo, porque ele tinha que, na carta não tem muito como se identificar, então ele fala, é Saulo, mas eu tenho do meu lado fulano, 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 e já começava saudando as pessoas, saúdo fulano, fulano, fulano e fulano, tudo de amigos para amigos, porque ele percebeu quando ele era celebridade, que ele tinha um monte de amigos quando ele era celebridade. Depois que ele caiu em desgraça, os amigos sumiram. Ali ele percebeu que não tinha um amigo na face da terra, pois no trabalho com Jesus ele fez amigos. E o momento chave desse livro é quando, depois de fazer a primeira rodada nas aldeias espalhando o evangelho, ele deu uma parada, e ali ele começou a receber emissários, porque onde ele deixou amigos tinha problemas no cristianismo, e os emissários iam perguntar para ele: como é que eu resolvo isso, como é que eu resolvo aquilo? E ele recebeu tantos emissários que, quando ele estava pensando em atender um emissário, falou assim: eu vou para essa aldeia para ajudar o pessoal lá, ele já recebia outro, e depois recebia outro, depois recebia outro. Bateu um desespero em Paulo. Desespero. Como é que eu vou ajudar a atender tantos pedidos? Sabe aquela frase linda do Pequeno Príncipe: tu és eternamente responsável por aqueles que tu cativas? Ele cativou toda aquela comunidade e todo mundo pedindo ajuda para ele. Imagina a situação, imagina você com vários filhos, todo mundo querendo tua atenção e você não consegue dar. É fácil a situação? Ele chorou a noite toda. No meio do choro dele, quando avançou um pouco, ele viu uma nuvenzinha branca na frente dele. Vai lá. Ele viu uma nuvenzinha branca na frente dele. Essa nuvenzinha branca ficou maior, tomou um formato de gente, e ali Jesus Cristo apareceu para ele. No meio do desespero dele, que ele não sabia o que fazer com tantos amigos que ele tinha granjeado, não sabia como acolher aquelas pessoas, Jesus apareceu para ele, materializou-se na frente dele. E ele, vendo o desespero dele, orientou Paulo: tu vais atuar pelos dons do Espírito. E ele entendeu nada. Como assim? Daí ele foi mais explícito: a partir de hoje, eu, Jesus, vou colocar entre nós dois, entre eu, Jesus, e você, Paulo de Tarso, ele já havia se convertido como Paulo, Estevão, aquele que Paulo havia, mártir do cristianismo, que ele havia assassinado.
Eu vou colocar Estevão entre eu, Jesus e você. E nessa ponte nós produziremos cartas. Nós produziremos cartas, e essas cartas circularão por todo, no dizer de hoje, vão viralizar. Eles copiavam as cartas de Paulo e passavam uns para os outros, e o que resolvia para um lugar, resolvia também em outros, e ajudava todo mundo, e as cartas viraram praticamente novas escrituras, e aquilo foi uma grande revolução do cristianismo. Até hoje estão lá no Evangelho algumas das cartas de Paulo. A festa de sair do isolamento e ir para a fraternidade, para os amigos. A festa da alma, que é sair do orgulho e ir para o sacrifício, do serviço, pelo amor. Essa é a história de Paulo de Tarso. Claro que o livro conta muito mais coisa, não me canso de sugerir para vocês, e a gente, a partir das passagens de Saulo, nesse livro, a gente fez o livro Saulo e Paulo, para que o homem velho Saulo converse com a gente através do homem novo Paulo. Então, Saulo pelas passagens de Paulo e Estevão, e Paulo pela carta aos Romanos. Foi uma das muitas cartas de Paulo de Tarso. Esse diálogo entre homem velho e homem novo, para promover essa transformação do orgulho para o amor, do isolamento para a amizade, para o serviço, para a compaixão, que Paulo exemplificou, que é a nossa grande parábola. Você vai ter em Atos dos Apóstolos, você vai ter em Paulo e Estevão, você vai ter em Saulo e Paulo. Não perca isso. O momento agora é de transformação, e só se habilitará para a transformação quem se autotransformar. Aceite o chamamento de Deus. Não é vindo até o semente de luz, nem se dizendo espírita que a pessoa está melhor. Precisa fazer a transformação interior. Foi isso que todos os profetas falaram, é isso que nós estamos sendo chamados novamente. Muito obrigado.